Quando uma mulher começa a ignorar-te, o primeiro e mais prejudicial erro é reagir emocionalmente em vez de estrategicamente. Muitos homens entram imediatamente em pânico, pensam demasiado e deixam que as suas emoções ditem as suas ações, o que quase sempre a afasta ainda mais. As reações emocionais, como a raiva, a tristeza ou o desespero, transparecem no tom de voz, no momento e no comportamento, mesmo que se tente escondê-las. Ignorar cria incerteza, e a incerteza expõe problemas de controle emocional se não estiver centrado. A atração raramente sobrevive à instabilidade emocional, sobretudo em momentos de silêncio. A forma como lida com o facto de ser ignorado importa muitas vezes mais do que o que aconteceu antes do silêncio começar. Um erro comum é aumentar o esforço para compensar a falta de resposta. Enviar mais mensagens, explicações mais longas ou verificações repetidas comunica ansiedade em vez de valor. Em vez de demonstrar cuidado, sinaliza que a atenção dela controla o seu estado emocional. Quando o esforço aumenta enquanto o interesse diminui, o desequilíbrio torna-se óbvio. A atração prospera no interesse mútuo, não na perseguição emocional. O esforço excessivo remove o mistério e substitui-o por pressão. A pressão é uma das formas mais rápidas de matar a curiosidade. Outro erro é tentar explicar-se quando não foi pedida nenhuma explicação. O silêncio nem sempre significa conflito, mas muitos homens presumem que sim e apressam-se a defender-se. Explicar demasiado é muitas vezes desnecessário e emocionalmente pesado para a pessoa que se está a afastar. Isto muda a dinâmica de ligação para justificação. Quando explica sem ser questionado, posiciona-se como alguém que procura aprovação. Procurar aprovação raramente cria desejo. Em vez disso, reforça o motivo pelo qual ela começou a distanciar-se. Alguns homens reagem ao serem ignorados, tentando provocar uma reação. Podem publicar estrategicamente, agir friamente de repente ou dizer algo dramático para recuperar a atenção. Embora isto possa, por vezes, desencadear uma resposta, prejudica a percepção a longo prazo. Provocar reações cria instabilidade emocional em vez de atração. Ensina-lhe que o silêncio leva ao drama, não à maturidade. A maturidade emocional é muito mais atraente do que a volatilidade emocional. Uma reação obtida através de manipulação leva, geralmente, a um distanciamento ainda maior posteriormente. Outro grande erro é interiorizar o silêncio como uma declaração do seu valor. Quando presume que ser ignorado significa que não é suficiente, a sua confiança deteriora-se rapidamente. Esta mudança interna afeta a postura, o tom e o comportamento, mesmo fora da comunicação. A confiança não se constrói com base numa validação constante, mas sim na autoconfiança. Quando a autoestima depende do tempo de resposta de outra pessoa, o equilíbrio emocional desaparece. O desequilíbrio emocional é frequentemente sentido, mesmo que não seja expresso diretamente. Este sentimento influencia a forma como os outros reagem a si. Outro erro é tentar explicar-se quando não foi pedida nenhuma explicação. O silêncio nem sempre significa conflito, mas muitos homens presumem que sim e apressam-se a defender-se. Explicar demasiado é muitas vezes desnecessário e emocionalmente pesado para a pessoa que se está a afastar. Isto muda a dinâmica de ligação para justificação. Quando explica sem ser questionado, posiciona-se como alguém que procura aprovação. Procurar aprovação raramente cria desejo. Em vez disso, reforça o motivo pelo qual ela começou a distanciar-se. Alguns homens reagem ao serem ignorados tentando provocar uma reação. Podem publicar estrategicamente, agir friamente de repente ou dizer algo dramático para recuperar a atenção. Embora isto possa, por vezes, desencadear uma resposta, prejudica a percepção a longo prazo. Provocar reações cria instabilidade emocional em vez de atração. Ensina-lhe que o silêncio leva ao drama, não à maturidade. A maturidade emocional é muito mais atraente do que a volatilidade emocional. Uma reação obtida através de manipulação leva, geralmente, a um distanciamento ainda maior posteriormente.
Outro grande erro é interiorizar o silêncio como uma declaração do seu valor. Quando presume que ser ignorado significa que não é suficiente, a sua confiança deteriora-se rapidamente. Esta mudança interna afeta a postura, o tom e o comportamento, mesmo fora da comunicação. A confiança não se constrói com base numa validação constante, mas sim na autoconfiança. Quando a autoestima depende do tempo de resposta de outra pessoa, o equilíbrio emocional desaparece. O desequilíbrio emocional é frequentemente sentido, mesmo que não seja expresso diretamente. Este sentimento influencia a forma como os outros reagem a si. Outro erro frequentemente ignorado é presumir que o silêncio significa um desinteresse permanente. As emoções humanas são fluídas, não fixas. O distanciamento pode surgir do estresse, da confusão ou da sobrecarga emocional, e não da perda de atração. Quando presume o pior, age na defensiva. O comportamento defensivo fecha as portas emocionais. A abertura, aliada a limites, mantém as portas destrancadas sem forçar a entrada. Este equilíbrio é fundamental. Alguns homens tentam preencher o silêncio partilhando demasiado as suas lutas pessoais. Embora a vulnerabilidade possa aprofundar a ligação, o momento certo é crucial. Partilhar emoções intensas quando alguém se está a afastar pode ser avassalador. A vulnerabilidade sem segurança emocional cria pressão. A pressão afasta ainda mais as pessoas. A partilha emocional deve convidar à proximidade, não exigir reafirmação. O silêncio não é o momento para descarregar o peso emocional. Outro erro é verificar obsessivamente as redes sociais em busca de pistas. Interpretar gostos, visualizações ou atividades online cria muitas vezes narrativas falsas. Estas narrativas alimentam reações emocionais baseadas em suposições. Agir com base em suposições raramente conduz à clareza. Muitas vezes, leva a erros que agravam o distanciamento. A ligação real é construída através da presença, não da interpretação digital. Desapegar-se da monitorização constante restaura o controle emocional. Alguns homens tentam resolver a situação mudando subitamente a sua personalidade. Tornam-se excessivamente sérios, excessivamente engraçados ou excessivamente agradáveis. As mudanças repentinas de personalidade parecem inautênticas. A inautenticidade enfraquece a confiança e o conforto emocional. A atração cresce quando o comportamento parece consistente e fundamentado. O silêncio testa a autenticidade emocional. Passar este teste exige manter-se alinhado com quem é. Outro erro é procurar a validação dos amigos de formas que aumentem a insegurança. Embora o apoio possa ajudar, a procura constante de reafirmação reforça o medo. As narrativas movidas pelo medo moldam o comportamento inconscientemente. Os comportamentos moldados pelo medo raramente atraem a reconexão. A reflexão fundamentada é mais útil do que a validação repetida. A clareza emocional advém da autorregulação, não da constante influência externa. Alguns homens interpretam erradamente o silêncio como um desafio a vencer, em vez de um sinal para fazer uma pausa. Transformar a distância num jogo cria distanciamento emocional. O distanciamento emocional impede a formação de uma ligação genuína. A verdadeira atração não se conquista através de táticas, mas através da ressonância emocional. O silêncio convida à reflexão, não à competição. Interpretar mal este convite leva a ações desalinhadas. Outro erro subtil é ignorar a sua intuição. Por vezes, o silêncio é informação, não confusão. Quando os padrões de comportamento mudam consistentemente, isso sinaliza algo significativo. Negar este sinal para evitar o desconforto atrasa a clareza necessária. A clareza, mesmo quando dolorosa, restabelece o equilíbrio emocional. O equilíbrio permite decisões mais saudáveis no futuro. A evasão prolonga a incerteza emocional. Muitos homens também deixam de observar o seu próprio crescimento emocional durante o silêncio. O silêncio pode ser um espelho que mostra onde o apego está desequilibrado.
Usar este tempo para fortalecer a independência emocional altera a dinâmica futura. O crescimento durante a ausência altera a forma como é percebido quando o contato é retomado. O crescimento emocional é muitas vezes sentido mesmo sem palavras. Esta mudança pode redefinir a atração. Outro erro é responder imediatamente no momento em que a atenção regressa. A disponibilidade instantânea pode desfazer o equilíbrio emocional que reconstruiu. Reservar um momento para responder com calma demonstra controlo emocional. O controlo emocional comunica valor sem palavras. Estabelece um novo tom emocional. O tom influencia a qualidade da interação futura. Quando uma mulher o ignora, um erro subtil, mas poderoso, é transformar a situação numa contagem regressiva interna. Muitos homens começam a medir o tempo, perguntando-se quanto tempo durou o silêncio e o que significa a cada hora que passa. Isto cria uma urgência, onde talvez não exista nenhuma. A urgência leva a decisões impulsivas, guiadas pela emoção em vez de serem fundamentadas. Quanto mais monitorizar o silêncio, mais controlo ele exerce sobre o seu humor. O silêncio deve ser observado, não vigiado. A liberdade emocional começa quando o tempo deixa de ditar as suas reações. Outro erro é tentar reinterpretar o passado para acalmar o presente. Os homens costumam reviver momentos positivos antigos para se convencerem de que está tudo bem. Embora a reflexão possa ser saudável, a memória seletiva pode distorcer a realidade. Ignorar o comportamento atual em favor do conforto do passado atrasa a clareza. A atração reside no presente, não na nostalgia. Quando se agarra ao que foi em vez de responder ao que é, perde o alinhamento emocional. O alinhamento requer honestidade com o momento presente. Alguns homens reagem ao serem ignorados, tornando-se excessivamente educados ou cautelosos. Suavizam a linguagem, andam em ovos e removem toda a aspereza da sua personalidade. Embora isto possa parecer respeitoso, muitas vezes comunica medo. O medo altera a dinâmica emocional de igual para desequilibrada. A atração requer igualdade emocional, não submissão. Quando suprime a sua expressão natural, as interações perdem autenticidade. A autenticidade é, muitas vezes, o que criou a atração em primeiro lugar. Outro erro comum é assumir que o silêncio significa que precisa de se aperfeiçoar urgentemente. Embora o crescimento pessoal seja valioso, o aperfeiçoamento pessoal, motivado pelo pânico, envia o sinal errado internamente. O crescimento deve vir de um propósito, não do medo do abandono. Quando o melhoramento está enraizado na ansiedade, carece de estabilidade. A estabilidade é sentida emocionalmente mesmo sem comunicação. O autodesenvolvimento calmo fortalece a presença. A busca desesperada por autoajuda enfraquece-a. Muitos homens também cometem o erro de descarregar a sua frustração indiretamente. Podem publicar mensagens vagas, citações ou estados na esperança de que ela perceba. A comunicação indireta cria confusão em vez de clareza. Também sinaliza inquietação emocional sem resolução. A atração é enfraquecida pela sinalização emocional passiva. A franqueza consigo mesmo é mais importante do que as mensagens indiretas para os outros. A clareza emocional começa internamente, não online. Outro erro é presumir que o silêncio é sempre intencional. Por vezes, o distanciamento não é planeado, não é processado ou não tem qualquer relação consigo. Quando personaliza tudo, o peso emocional aumenta desnecessariamente. A personalização limita a percepção e aumenta a ansiedade. A ansiedade tolda o discernimento e o tom de voz. A observação calma preserva o equilíbrio emocional. O equilíbrio permite-lhe responder de forma apropriada em vez de reativa. Alguns homens reagem tornando-se excessivamente disponíveis para todos. Enchem a sua agenda, socializam em excesso ou distraem-se compulsivamente. Embora manter-se ativo seja saudável, evitar não é o mesmo que equilíbrio. Evitar atrasa o processamento emocional. As emoções não processadas ressurgem mais tarde, muitas vezes no momento errado. Uma presença saudável inclui tanto atividade como reflexão. O equilíbrio fortalece a maturidade emocional.
Outro erro subtil é ensaiar conversas futuras na sua cabeça. Imaginar o que dirá se ela responder cria apego a um resultado hipotético. Este apego aumenta a pressão emocional. A pressão leva à decisão se a realidade for diferente. Manter-se presente evita o investimento emocional excessivo. A neutralidade emocional protege a clareza. A clareza favorece uma melhor comunicação caso o contacto seja retomado. Alguns homens interpretam o silêncio como um teste que tem de passar. Encarar a distância como um desafio enquadra a interação de forma competitiva. A competição remove o calor emocional e substitui-o por estratégia. Estratégia sem ligação parece fria. A ligação cresce através da presença emocional, não por jogos mentais. Quando deixa de tratar o silêncio como um teste, a tensão emocional diminui. A redução da tensão restabelece o equilíbrio. Outro erro é abandonar os seus padrões para manter o potencial acesso. Reduzir os limites para parecer complacente enfraquece o respeito por si próprio. O respeito por si próprio é sentido emocionalmente mesmo sem palavras. Quando os limites desaparecem, a atração surge geralmente de seguida. Manter os padrões com calma sinaliza força. A força cria estabilidade emocional. A estabilidade é mais atraente do que a submissão. Muitos homens confundem o silêncio com um sinal para se tornarem mais sérios. Começam a falar sobre compromisso, planos futuros ou profundidade emocional prematuramente. Isto pode ser avassalador para alguém que já se está a afastar. A aceleração emocional durante o distanciamento aumenta a pressão. A pressão amplia a distância em vez de a diminuir. O ritmo emocional é extremamente importante. Manter o ritmo preserva a ligação. Outro erro é usar o humor para mascarar a insegurança. Piadas forçadas ou positividade exagerada podem parecer incongruentes. A incongruência cria desconforto emocional. O humor autêntico flui naturalmente e não defensivamente. Quando o humor é utilizado como escudo, perde o seu encanto. A honestidade emocional mantém a presença. A presença é mais poderosa do que a performance. Alguns homens tentam analisar o comportamento dela através de amigos ou de terceiros. A interpretação em segunda mão distorce muitas vezes a realidade. A distorção leva a erros de cálculo emocional. Agir com base em informação incompleta gera erros. A base emocional direta é mais fiável do que a especulação externa. A clareza vem da observação, não de boatos. A inteligência emocional cresce com a contenção. Outro erro é presumir que o silêncio apaga o seu valor. O valor não é determinado pela velocidade de resposta ou pela disponibilidade. Interiorizar o silêncio como rejeição prejudica a confiança. A confiança abalada altera as interações futuras. Manter a autoestima protege a postura emocional. A postura emocional influencia a percepção. A percepção molda a atração. Muitos homens também se esquecem de regular o seu estado físico durante o estresse emocional. Dormir mal, saltar refeições e negligenciar a rotina amplificam as reações emocionais. O desequilíbrio físico intensifica a instabilidade mental. A estabilidade começa tanto no corpo como na mente. Cuidar de si restabelece a regulação emocional. A regulação favorece melhores decisões. As decisões tomadas com equilíbrio raramente são lamentadas. Outro erro é responder com mensagens longas assim que o contato é retomado. Sobrecarregar a comunicação após o silêncio pode ser pesado. Isto desvia o foco da ligação para explicações. A ligação prospera na facilidade, não na justificação. Manter as respostas simples restaura o fluxo natural. O fluxo proporciona conforto emocional. O conforto apoia a reconexão. Alguns homens presumem que o silêncio significa que tem de voltar a provar o seu valor. A atração não se mantém através de provas, mas sim pela presença. Tentar requalificar-se cria desequilíbrio. O desequilíbrio enfraquece a tensão emocional. A atração saudável existe entre iguais. A igualdade é sentida, não declarada. Outro erro subtil é ignorar as lições que o silêncio revela.
A distância destaca frequentemente padrões de apego ou necessidades não satisfeitas. Evitar estas percepções atrasa o crescimento. O crescimento transforma a dinâmica futura, independentemente do resultado. A consciência emocional fortalece a resiliência. A resiliência reduz o medo. A redução do medo restaura a clareza. Muitos homens também se apressam a concluir as coisas prematuramente. Procuram respostas definitivas para escapar à incerteza. Embora a clareza seja valiosa, o encerramento forçado fecha muitas vezes portas desnecessariamente. Permitir espaço mantém as possibilidades em aberto. A abertura combinada com limites é poderosa. O poder vem da escolha, não da pressão. Quando uma mulher te ignora, um erro subtil, mas poderoso, é transformar a situação numa contagem regressiva interna. Muitos homens começam a medir o tempo, perguntando-se quanto tempo durou o silêncio e o que isso significa a cada hora que passa. Isto cria uma urgência onde talvez não exista nenhuma. A urgência leva a decisões impulsivas, guiadas pela emoção em vez de serem fundamentadas. Quanto mais controla o silêncio, mais ele exerce sobre o seu humor. O silêncio deve ser observado, não vigiado. A liberdade emocional começa quando o tempo deixa de ditar as suas reações. Outro erro é tentar reinterpretar o passado para acalmar o presente. Os homens costumam reviver momentos positivos antigos para se convencerem de que está tudo bem. Embora a reflexão possa ser saudável, a memória seletiva pode distorcer a realidade. Ignorar o comportamento atual em favor do conforto do passado atrasa a clareza. A atração reside no presente, não na nostalgia. Quando se agarra ao que foi em vez de responder ao que é, perde o alinhamento emocional. O alinhamento requer honestidade com o momento presente. Alguns homens reagem ao serem ignorados, tornando-se excessivamente educados ou cautelosos. Suavizam a linguagem, andam em ovos e eliminam qualquer vestígio de aspereza da personalidade. Embora isto possa parecer respeitoso, muitas vezes comunica medo. O medo altera a dinâmica emocional de igual para desequilibrada. A atração requer igualdade emocional, não submissão. Quando reprime a sua expressão natural, as interações perdem a autenticidade. A autenticidade é, muitas vezes, o que cria a atração em primeiro lugar. Outro erro comum é assumir que o silêncio significa que precisa de se aperfeiçoar urgentemente. Embora o crescimento pessoal seja valioso, o aperfeiçoamento pessoal motivado pelo pânico envia um sinal interno errado. O crescimento deve vir de um propósito, não do medo do abandono. Quando o melhoramento está enraizado na ansiedade, carece de estabilidade. A estabilidade é sentida emocionalmente, mesmo sem comunicação. O autodesenvolvimento calmo fortalece a presença. A busca desesperada por autoajuda enfraquece-a. Muitos homens também cometem o erro de descarregar a sua frustração indiretamente. Podem publicar mensagens vagas, citações ou estados na esperança de que ela perceba. A comunicação indireta cria confusão em vez de clareza. Também sinaliza inquietação emocional sem resolução. A atração é enfraquecida pela sinalização emocional passiva. A franqueza consigo mesmo é mais importante do que as mensagens indiretas para os outros. A clareza emocional começa internamente, não online. Outro erro é presumir que o silêncio é sempre intencional. Por vezes, o distanciamento não é planeado, não é processado ou não tem qualquer relação consigo. Quando personaliza tudo, o peso emocional aumenta desnecessariamente. A personalização restringe a percepção e aumenta a ansiedade. A ansiedade tolda o discernimento e o tom de voz. A observação calma preserva o equilíbrio emocional. O equilíbrio permite-lhe responder de forma apropriada, em vez de reativa. Alguns homens reagem tornando-se excessivamente disponíveis para todos. Enchem as suas agendas, socializam em excesso ou distraem-se compulsivamente. Embora manter-se ativo seja saudável, evitar não é o mesmo que equilíbrio. Evitar atrasa o processamento emocional. As emoções não processadas ressurgem mais tarde, muitas vezes no momento errado. Uma presença saudável inclui tanto atividade como reflexão.
O equilíbrio fortalece a maturidade emocional. Outro erro subtil é ensaiar conversas futuras na sua mente. Imaginar o que dirá se ela responder cria apego a um resultado hipotético. Este apego aumenta a pressão emocional. A pressão leva à decepção se a realidade for diferente. Manter-se presente evita o investimento emocional excessivo. A neutralidade emocional protege a clareza. A clareza favorece uma melhor comunicação caso o contato seja retomado. Alguns homens interpretam o silêncio como um teste que tem de passar. Encarar a distância como um desafio transforma a interação numa competição. A competição elimina o calor emocional e substitui-o por estratégia. Estratégia sem ligação parece fria. A ligação cresce através da presença emocional, e não de jogos mentais. Quando deixa de tratar o silêncio como um teste, a tensão emocional diminui. A redução da tensão restabelece o equilíbrio. Outro erro é abandonar os seus padrões para manter o potencial acesso. Reduzir os limites para parecer complacente enfraquece o respeito por si próprio. O respeito por si próprio é sentido emocionalmente mesmo sem palavras. Quando os limites desaparecem, a atração surge geralmente de seguida. Manter os padrões com calma sinaliza força. A força cria estabilidade emocional. A estabilidade é mais atraente do que a submissão. Muitos homens confundem o silêncio com um sinal para se tornarem mais sérios. De repente, falam sobre compromisso, planos futuros ou profundidade emocional prematuramente. Isto pode ser avassalador para alguém que já se está a afastar. A aceleração emocional durante o distanciamento aumenta a pressão. A pressão amplia a distância em vez de a diminuir. O ritmo emocional importa muito. Acompanhar o ritmo preserva a ligação. Outro erro é usar o humor para mascarar a insegurança. Piadas forçadas ou positividade exagerada podem parecer incongruentes. A incongruência cria desconforto emocional. O humor autêntico flui naturalmente e não defensivamente. Quando o humor é utilizado como escudo, perde o seu encanto. A honestidade emocional mantém a presença. A presença é mais poderosa do que a performance. Alguns homens tentam analisar o comportamento dela através de amigos ou de terceiros. A interpretação em segunda mão distorce muitas vezes a realidade. A distorção leva a erros de cálculo emocional. Agir com base em informação incompleta gera erros. O contato emocional direto é mais fiável do que a especulação externa. A clareza vem da observação, não de boatos. A inteligência emocional cresce com a contenção. Muitos homens confundem o silêncio com um sinal para se tornarem mais sérios. De repente, falam sobre compromisso, planos futuros ou profundidade emocional prematuramente. Isto pode ser avassalador para alguém que já se está a afastar. A aceleração emocional durante o distanciamento aumenta a pressão. A pressão amplia a distância em vez de a diminuir. O ritmo emocional importa muito. Acompanhar o ritmo preserva a ligação. Outro erro é usar o humor para mascarar a insegurança. Piadas forçadas ou positividade exagerada podem parecer incongruentes. A incongruência cria desconforto emocional. O humor autêntico flui naturalmente e não defensivamente. Quando o humor é utilizado como escudo, perde o seu encanto. A honestidade emocional mantém a presença. A presença é mais poderosa do que a performance. Alguns homens tentam analisar o comportamento dela através de amigos ou de terceiros. A interpretação em segunda mão distorce muitas vezes a realidade. A distorção leva a erros de cálculo emocional. Agir com base em informação incompleta gera erros. O contato emocional direto é mais fiável do que a especulação externa. A clareza vem da observação, não de boatos. A inteligência emocional cresce com a contenção.